Vamos então ao nosso painel CNN sobre essa volta de Bolsonaro ao Brasil e as possíveis implicações políticas desse retorno dele. Para isso, conversamos agora com os deputados federais. Marco Feliciano, do PL de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Estou à disposição. Obrigada, deputado. Deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, também muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Bem, vou começar com o senhor, deputado Marco Feliciano, com a nossa primeira pergunta, inclusive direcionada aos dois, mas começo pelo senhor. Qual que é o tamanho da força política de Bolsonaro nesse retorno ao Brasil? Ele ainda continua sendo, Carol, líder de metade do Brasil, mais de 50 milhões de votos. É, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades políticas do mundo. Tem o respeito de toda a nossa classe conservadora e o retorno dele manda para nós uma mensagem muito positiva, dizendo que nós não estamos órfãos. Bolsonaro tem que ser respeitado pelo seu tamanho político, pela sua história, um político que entrou para a história sendo extremamente franco, sendo extremamente honesto e mostrando a que veio. Mesma pergunta para o deputado. Deputado Kiko Seleguin, qual que é o tamanho da força política de Bolsonaro nesse retorno ao Brasil? Bom, Carol, obrigado pela oportunidade, cumprimentar o deputado Marcos Feliciano, dizer que é um prazer poder estar aqui mais uma vez. Enfim, a gente está ansioso por esse momento, porque eu creio que como ex-presidente da República, ele deveria, antes de sair do Brasil do jeito que saiu, e me parece que agora está ficando muito claro o porquê que ele saiu daquela maneira, com receio, obviamente, de se explicar sobre várias coisas que têm acontecido para a tristeza do povo brasileiro, né? Ter passado a faixa presidencial, ou seja, garantido que essa transição de poder pudesse ser dada da melhor maneira possível, dando exemplo para milhões de brasileiros, inclusive que votaram nele na última eleição presidencial, né? Então, eu acho que a volta dele aqui pode servir para elucidar vários fatos a respeito de ações cometidas durante o próprio governo, de ações cometidas por correligionários, militantes que o apoiaram nesse período em que ele esteve fora do país e de ações que, infelizmente, têm manchado nas manchetes de jornais com relações a atos por parte dele e de familiares que estão envergonhando aí o nosso país perante a nação e ao mundo todo, né? Deputado Marco Feliciano, então aqui puxando um pouco do raciocínio do deputado Kiko Seleguin, o senhor vê alguma implicação jurídica nesse retorno de Bolsonaro ao Brasil? Algo que possa ser uma pedra no caminho do ex-presidente do ponto de vista jurídico? Carol, antes, porém, só queria fazer um pequeno comentário do meu colega Kiko, a quem eu dou boa tarde aqui, Kiko. O colega disse que o presidente deixou o país de forma estranha. Na verdade, o nosso presidente ele mandou um recado e representou o pensamento de 50 milhões de brasileiros que não queriam que ele passasse a faixa presidencial para alguém que havia sido descondenado, né? Foi somente esse motivo. Em questões de implicações jurídicas, Carol, não. Até porque, como agente público, o passaporte diplomático do presidente é como o meu e o do Kiko. Ele tem duração de 4 anos. 4 anos e 6 meses, não me falha a memória. Então, acredito que o presidente, até para não ter implicações jurídicas nesse quesito, ele retorna em bom tempo. Não tem nenhum tipo de constrangimento, não há medo de nada, ele está pronto para responder qualquer coisa, ele volta com uma força política fantástica. Acredito até que o meu colega Kiko, devo falar em nome agora de toda a esquerda. A esquerda, de fato, não viu a hora do presidente chegar aqui. Eu, particularmente, Carol, mandei uma mensagem para o presidente e falei, se eu fosse o senhor, não voltaria agora. Explico por quê. Porque, voltando, o senhor vai ser o centro de todas as atenções e vai roubar todas as pautas da imprensa e o povo vai esquecer dos desmandos desses 100 dias de governo, que até agora o presidente Lula não apresentou nada. Até agora nós tivemos aí estelionato eleitoral, né? E chegando ao presidente agora, o povo vai esquecer das falas do Lula sobre o senador Sérgio Moro, que foi atacado e até agora ninguém pediu desculpas a ele, e coisas desse quilate, desse peso. Também usando aqui o raciocínio do deputado Marco Feliciano. O deputado Kiko Seleguin, a esquerda não vê a hora de Bolsonaro voltar ao Brasil. O retorno do ex-presidente serviria como uma cortina de fumaça para o governo? Bom, diferente do que pensa o deputado, a gente entende que, independentemente do desejo de cada um dos nossos eleitores ou dos eleitores dos nossos adversários, quem ocupa qualquer cargo deve ter a responsabilidade de seguir o rito processual institucional, porque isso serve de exemplo à nação, serve de exemplo ao mundo.
Isso é responsabilidade cívica, cidadã, institucional. O Bolsonaro passou os últimos, 20, 30 anos da vida dele usando o espaço do Congresso Nacional e como presidente para falar as baboseiras dele, atacar minorias, né, desconstruir verdades consolidadas pela ciência, inclusive. Eu estou curioso para saber como é que ele vai usar dessa força política agora sem a proteção desses fóruns legais que ele tinha quando tinha mandato. Agora ele vai ter que responder, obviamente, a cada gesto, cada fala, cada agressão que ele costuma fazer. É assim que ele conseguiu construir milhões de seguidores, agredindo, é verdade, minorias que não tinham condições de se defender, porque agora vai ser diferente. Agora vai ter aqui um verdadeiro bunker para defender o povo brasileiro dessas atrocidades todas cometidas no governo dele e, obviamente, na medida em que ele se constrói politicamente. A verdade é que a direita brasileira não tem projeto de país, né? E a vinda de Bolsonaro para cá vai deixar isso cada vez mais evidente. À medida que o governo tem tomado medidas na direção de poder consertar alguns desmandos que haviam deixado à frente da nação, a gente também tem apresentado propostas no sentido de garantir crescimento da nossa economia. Então nós vamos entender agora que tipo de liderança que o Bolsonaro vai exercer à frente desses militantes que hoje usam a tribuna do Congresso Nacional só a fim de desferir ali ataques sem nenhum sentido e sem, obviamente, nenhuma preocupação de construir um projeto nacional. Então, eu creio que esse debate é salutar e importante para que a população tenha a evidência prática de quem está de verdade preocupado em construir instrumentos e ferramentas para melhorar a vida do povo brasileiro e fazer com que a nação seja grande, rica, próspera e com oportunidade para todos. Deputado Marco Feliciano, aqui 2 pontos trazidos pelo deputado Kiko Seleguin, que eu trago aqui também para o senhor. A direita está carente de propostas aqui no Brasil. E um outro ponto, nesse retorno ao país, Bolsonaro deve mudar a sua estratégia política? Carol, a direita, como o seu próprio nome diz, endireitou o nosso país. E daqui a pouco eu volto nesse assunto, apenas para não perder aqui o raciocínio que disse meu colega Kiko. Bolsonaro não passou a faixa presidencial, não foi por uma questão cívica ou por uma questão de rito. Foi porque ele representava o pensamento, e ainda representa o pensamento da maioria, ou de pelo menos da metade do povo brasileiro, acerca de todos os desmandos que aconteceram no último governo. Ninguém vai esquecer que das palavras como mensalão, como petrolão, como passadina, ninguém vai conseguir esquecer das estatais que o PT próprio quebrou, dos 14 milhões de desempregados que foi deixado para trás. Ninguém vai esquecer da Lava Jato. Ninguém vai esquecer de todas as coisas que aconteceram, né? Inclusive, nós tivemos aí, durante a Lava Jato, denúncias de pessoas lá dentro de ligação do próprio partido do presidente com facções estranhas. Então, tudo isso ficou na memória coletiva do povo brasileiro e o presidente Bolsonaro representava isso. E ao passar a faixa presidencial para um descondenado, para uma pessoa que foi condenada em várias instâncias por mais de 20 magistrados e que simplesmente saiu da cadeia por causa de um apontamento técnico, isso mandou uma mensagem muito ruim, não apenas para o Brasil, mas para todo mundo, que aqui no Brasil a impunidade compensa, né? A direita brasileira, ela trouxe um pouco mais de esperança para todo brasileiro. 22% menos de crimes aconteceram durante o governo do presidente Bolsonaro. As minorias foram todas atendidas, não houve manifestação de movimentos como LGBT no meio da rua. O Movimento Sem Terra ficou com medo de atuar, porque eles atuavam de maneira criminosa, roubando terra das pessoas. Tudo isso, por um momento, cessou. Então, o presidente Bolsonaro ele equilibrou as contas das grandes estatais brasileiras. É isso que a direita faz. A direita vem e conserta. Aí depois vem a esquerda e faz o seu trabalho, que infelizmente não é nada cirúrgico. Trago aqui uma outra questão. Há pouco, segundo a apuração dos nossos analistas, esse retorno de Bolsonaro ao Brasil, alguns integrantes do PL têm um temor de que haja algum constrangimento por parte das autoridades para que o ex-presidente seja ouvido em alguns dos inquéritos a que responde. Deputado Kiko Seleguin, o senhor vê essa possibilidade? Agora o Bolsonaro volta e é um cidadão comum e está sujeito a responder criminalmente e civilmente sobre todos os atos cometidos anteriormente, né? E também no dia a dia da sua atuação política, Daniela. Você percebeu aí no raciocínio do deputado
Porque, mais uma vez, tudo isso que ele está dizendo aqui, eles disseram ao longo desses anos todos na campanha eleitoral e o povo escolheu a esperança, escolheu um outro projeto de país. Eu vi como as minorias foram atendidas, por exemplo, nas terras Yanomamis, que o governo poderia ter mandado médicos desde o meio do ano passado, mas deixaram lá mais de 400 pessoas agonizando, fruto de um incentivo que essa nação, infelizmente, deu às palavras do presidente de maneira irresponsável e consequente, à invasão das terras indígenas de maneira ilegal, desmatando e contaminando os rios e a comida daquelas pessoas, né? Então, eu creio que o vocabulário no Brasil que as pessoas discutem nas igrejas, nas ruas, no mercado, é outro, é do crescimento. É de como é que nós vamos produzir novas moradias, de como é que nós vamos retomar as mais de 17 mil obras paradas no Ministério da Educação que foram deixadas para poder oferecer oportunidade de estudo para as pessoas, né? Então, eu creio que esse debate político é bom que ele permeie o dia a dia, porque é um debate entre quem está preocupado em fazer o Brasil crescer, se desenvolver, e quem está preocupado em construir uma narrativa de memes de internet para poder continuar iludindo os seguidores e continuar se elegendo deputado, governadores, enfim. Então, acho que a vinda do presidente Bolsonaro é importante para deixar muito claro quem tem projeto de nação, quem tem projeto de país e quem está preocupado em colocar mais uma vez esse país num rumo de crescimento, desenvolvimento e distribuição de riqueza, né? E é claro que ele vai ter que responder, por exemplo, sobre um fato objetivo de hoje, né, que pegou lá as joias que acabaram de ser descobertas, uma matéria do jornal Estado de São Paulo, mais uma vez se apropriou indevidamente de um presente dado à instituição Presidência da República para uso pessoal, né? Eu queria entender o quanto isso ajuda na construção do país. Um presidente que usou da figura de chefe de Estado, de líder da nação, para poder se apropriar ilegalmente de itens para uso pessoal. Esse tipo de coisa ele vai ter que responder, né? Assim como as milhares de pessoas que morreram na pandemia e poderiam ter sido evitadas com um atendimento de saúde digno, enfim. Então é isso que a gente está curioso, para saber quem tem projeto de país e quem não tem. Deputado Marco Feliciano, em que medida esses episódios, essas investigações, esses inquéritos comprometem o apoio popular a Bolsonaro? O senhor vê algum comprometimento? Para os bolsonaristas, não. Assim como para o Lula petista, também não. O presidente Lula foi preso e os petistas continuaram do lado dele, porque acreditam na índole do seu presidente. Nós, bolsonaristas, acreditamos na índole do nosso presidente. Então, para nós, não ofende em nada. Pelo contrário, eu sou um amigo particular do presidente, conheço o presidente na sua intimidade. Não existe uma pessoa mais desapegada a bens materiais que o presidente Bolsonaro. Aliás, viajar com ele era até uma loucura, era uma dificuldade para a gente. Deixar de comer no restaurante para fazer a gente ir no restaurante ou ir no mercado lá e comprar miojo para comer. Esse é o presidente Bolsonaro, presidente popular que o povo ama. O meu colega citou o caso aí de hoje, eu não sabia nem do que estava acontecendo, alguém me deu a informação aqui. Veja só, essas questões eu acho que teriam que ser apuradas de um ponto de vista mais político e não de sensacionalismo. Porque o presidente Lula e a presidente Dilma, se não me falha a memória, levaram 11 containers de dentro do Palácio do Planalto quando deixaram seus governos e colocaram dentro de instalações lá em São Bernardo do Campo. Se não me falha a memória, foi a Lava Jato que descobriu tudo isso, que tinham quadros, tinha uma espada de ouro com cravejada de diamantes. Só a OAS, uma das dadas na Lava Jato, pagou mais de R$1 milhão somente para a locação desses itens que foram tirados dentro do Palácio do Planalto. Então, eu acredito que quando o presidente recebe um presente, ele passa pelo TCU, o presidente Bolsonaro deve ter tido esse tipo de critério, e tudo isso vai ser aprovado no momento certo. O PT, a esquerda, fará sempre isso, levantará uma cortina de fumaça, porque o que vende na imprensa, com todo respeito, data máxima pena que é a CNN, o que vende é a polêmica. O que vende é aquilo que dá clique, né? Então o pessoal quer saber dessas coisas, mas o Bolsonaro está tranquilo, ele pode chamar ele onde for para dar... Alguns colegas meus veem constrangimento de fato se ele for até a Polícia Federal. Eu não vejo nenhum constrangimento, pelo contrário. Bolsonaro é como aquela clara de ovo, que quanto mais você bate, mais ele cresce. E só para terminar o raciocínio, meu colega aqui há de concordar comigo que Lula conseguiu vencer com a ajuda de todos os amigos possíveis, né, Kiko? Todos os amigos possíveis, inclusive na campanha eleitoral. Quando Bolsonaro foi proibido de falar coisas, foi proibido de arrancar coisas que ele havia falado da sua página. Nós perdemos milhões de inserções em rádios
por causa dos amigos, dos irmãos, né? Então, Bolsonaro não pôde comentar sobre Ortega durante a sua campanha, porque Ortega estava perseguindo os cristãos, e isso não era fake news, está aí agora, pouco tempo atrás, a imprensa toda falando, inclusive a ONU falando e o Brasil se calando. E os amigos do presidente são os ditadores, e esses ditadores pensam exatamente assim. A esquerda tem um pensamento: eu preciso fulminar o meu inimigo, eu preciso aniquilar, eu preciso destruir ele moralmente, mas não consegue fazer com um presidente probo e honesto como o presidente Jair Messias Bolsonaro. E já passa a palavra ao deputado, mas antes aqui, enquanto imprensa, situar quem está nos acompanhando aqui no painel CNN a respeito desse fato citado pelo deputado. A defesa de Bolsonaro, do ex-presidente, confirmou sim o recebimento desse terceiro estojo com joias, um estojo que foi enviado pelo governo da Arábia Saudita, e o presente vai passar por auditoria, assunto inclusive que já trouxemos aqui no Visão CNN. Bem, deputado, já para concluir também, deputado Kiko Seleguin, há pouco o deputado Marco Feliciano falou que episódios como esse envolvem um certo sensacionalismo. Gostaria da sua visão também com relação a isso, para a gente pôr fim aqui ao nosso painel CNN. Bom, primeiro, para deixar bem claro uma diferença, o deputado citou do contender de objetos do acervo presidencial que a presidente Dilma e o presidente Lula levaram quando saíram do Palácio. Foi num objetivo de criar um acervo e deixar à disposição do público. Depois, em 2016, teve um entendimento do TCU dizendo o que poderia ser disponibilizado para o uso de institutos criados pelos presidentes, o que é uma tradição não só no Brasil, mas no mundo todo, e do que não poderia. E quando isso foi criado, obviamente, esses objetos todos foram repactuados com o acervo da União. O que o deputado esquece de explicar é que o presidente Bolsonaro fez e levou essas joias depois desse entendimento do TCU, ou seja, tinha um entendimento claro de que ele não podia levar esses objetos e levou. Agora, eu queria entender o que ele foi fazer com esses objetos em Miami agora. Porque lá ele faz o vídeo indo no supermercado, eu quero saber qual é a hora do dia que ele usa o Rolex de ouro branco e cheio de diamantes, né? Porque ele não faz isso na frente das câmeras para mostrar para os seguidores uma suposta humildade, né? Talvez o Bolsonaro vai esperar um tempo aí, ou voltar a ser deputado um dia para poder usar o subterfúgio de ter o dinheiro público para fazer plástica no rosto, coisa do tipo, coisa que é prática dos bolsonaristas em geral aí, né? Que usam esse tipo de subterfúgio, mas de preferência quando se trata de dinheiro público. Mas o fato objetivo é que não tem mais espaço para esse tipo de bate-boca, né? Claro, quando ninguém tem sangue de barata aqui. Mas o mais importante agora é mostrar para o país que nós temos que reconstruir isso tudo, né? E a vinda do Bolsonaro para cá mostra e evidencia para a maioria da população, felizmente, de que ele não contribui nessa construção. Portanto, deixar claro que tem um líder que está preocupado em destruir, né? Quando é proibido de falar coisas, não é proibido de falar ou de disseminar ideias, e sim de propagar mentiras. Isso precisa ficar bem claro aqui. De um líder que está preocupado em governar essa nação e depois de tanta destruição que é mostrada diariamente, não só aos cofres do Estado brasileiro, mas principalmente na crença das pessoas mais humildes nesse país, que é preciso retornar a acreditar nas instituições como um meio de transformação social, gerando emprego, crescimento e distribuição de renda. Bem, então vamos aqui às despedidas, considerações finais. Deputado Marco Feliciano, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui na CNN. Já fica convite para uma próxima e uma boa tarde, deputado. Me coloco à disposição sempre, Carol, e só relembrando aqui que a esquerda, infelizmente, é de uma incompetência sem tamanho quando vai falar sobre coisas desse sentido. Meu colega esqueceu da grande imagem que ficou na imprensa toda do meu presidente Lula, meu nome dele, né? Eu duro que eu sou brasileiro, com um Patek Philippe bem grande, exposto, pregando para pobres e dizendo que o povo ia ter picanha agora, graças a Deus que ele ganhou em si, tá falando que o povo tem que comer abóbora, né? Essa incompetência da esquerda que ressuscitou aí Sérgio Moro e colocou ele em destaque com falas tortas. O presidente Bolsonaro chega agora, dia 30, o Brasil vai recebê-lo de braços abertos. A esquerda tem mesmo que tremer na base, porque o grande líder da direita está de volta e em breve, permitindo Deus, vamos tomar conta do governo de novo. Deputado Kiko Seleguin, também nosso agradecimento, convite para uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, é sempre um prazer poder estar aqui. Obrigado ao deputado aí por ter essa oportunidade da gente mostrar o contraponto, ideias distintas.
mas o povo mais pobre desse país sabe a importância que tem não só a história, a liderança e a inspiração que a história do presidente Lula mostra para a maioria deles, mas as ações adiante do governo. Tem agora, o deputado vai ter a oportunidade de apreciar lá uma dezena de MPs que fala sobre o novo Bolsa Família, sobre o Minha Casa Minha Vida, sobre o programa Mais Médicos, né? Sobre uma previsibilidade nessa questão do preço dos combustíveis para que os estados não sejam sacrificados em detrimento de uma medida eleitoreira, para que a gente possa realmente melhorar a vida do povo brasileiro. E o povo mais pobre sabe quem de fato está preocupado e tem projeto para esse país. Muito obrigado, um grande abraço.